A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz com muito carinho, com muito prazer, para a partir de agora levar até você, amigo ouvinte, o nosso programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e jornalista, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo Amparo, bom dia a todos os amigos ouvintes. Que bom começarmos esse domingo tão especial para nós. É o início do tempo do Advento, é um novo ano litúrgico e um novo tempo litúrgico. O que marca o Advento é a esperança, a expectativa na vinda de Cristo. Nós olhamos, reconhecemos e glorificamos a Deus pela primeira vinda de Jesus Cristo, atentos a essa segunda vinda. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir, Ele vai voltar. E a palavra final sobre tudo é a palavra dele. Então nós vemos hoje Jesus nos falando sobre esses sinais que acontecerão na terra e no céu. E assim o Senhor nos lembra: levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. É um tempo penitencial, por isso nós precisamos tomar cuidado para que os nossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. Então o Senhor quer nos fazer ter foco, olhar para o futuro com esperança, na certeza de que Ele vai voltar e valerá a pena ter sido fiel, passar pelas tribulações, crescer no amor a Ele. Vamos então, essas 4 semanas, preparar o nosso coração, porque Jesus virá mais uma vez no Santo Natal e nós vamos estar preparados para acolhê-lo com todas as suas graças, com todas as transformações que Ele quer fazer em nossa vida. É verdade. Padre, eu acho que eu vou criar aqui agora um momento catequético com o Padre Paulo Henrique. Porque no último programa a gente falou, né? A gente prometeu ao amigo ouvinte, o senhor ia dar uma palhinha sobre essas realidades do ano litúrgico, né? Referente, inerente à Santa Igreja, e o ano civil. Só poderia explicar um pouquinho para que as pessoas se situem no tempo. Claro, o ano civil todos nós já sabemos, começa no dia 1º de janeiro, percorremos os 12 meses até o dia 31 de dezembro. O ano da igreja, o ano da liturgia da igreja é diferente. Por quê? Porque em um ano a igreja celebra todos os mistérios da vida de Jesus Cristo, os principais acontecimentos, as principais palavras. Toda a vida de Jesus Cristo é para a nossa salvação. São acontecimentos, são palavras de salvação. Por isso, Paulo, nós vamos percorrendo a cada dia, especialmente a cada domingo, um aspecto da vida de Jesus Cristo, um acontecimento dele, uma palavra dele. Por isso que nós não podemos perder a missa em um domingo, porque perdemos, né, a atualização dessa salvação que Jesus opera hoje. Não é que Jesus fez ontem, há 2000 anos atrás. Ele fez e ele continua fazendo. Tudo que Deus fez pela sua eternidade sobressalta a dimensão do tempo, né? Permanece fazendo. Então nós vamos percorrendo a cada dia, a cada domingo, né, os mistérios da vida de Jesus Cristo. E no decorrer de um ano litúrgico, nós celebramos, né, toda a vida de Jesus Cristo. E como que a gente começa? Justamente pelo Advento, pela preparação para o Santo Natal, o seu nascimento, né, temporal. Então a vida de Jesus Cristo, né, a expectativa com a vida de Jesus Cristo marca o tempo do Advento. Então nós vamos rezar em 4 semanas o Advento, é o início do ano litúrgico, aí vamos para o Natal, depois celebramos a 8ª de Natal, o batismo de Jesus, a manifestação, a visita dos Reis Magos, a Epifania, vamos celebrar, depois voltamos para o tempo comum e logo já entramos no tempo da Quaresma, a preparação para a Páscoa. No tempo pascal celebramos nessa vitória de Cristo, a sua ascensão, terminando até com Pentecostes, né, o envio do Espírito Santo. Aí voltamos para o tempo comum até o final desse ano litúrgico. Então o ano litúrgico começa hoje e nós vemos que sempre vai ser a abertura dele a partir do Advento. E aí vamos percorrendo durante um ano todos os acontecimentos da vida de Jesus Cristo que a igreja atualiza pela liturgia. Traz para o hoje o que Jesus fez. É verdade, atualiza sempre.
E agora nós vamos falar com o deputado estadual aqui da cidade de Anápolis, e por que não dizer de todo o estado de Goiás, o deputado estadual Hamilton Filho. Programa Cristo Vive. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, Paulo, bom dia a você, bom dia meu querido amigo, Padre Paulo Henrique, é um prazer falar com você e todos os nossos ouvintes. Deputado, na última quarta-feira, dia de Nossa Senhora das Graças, nós tivemos a Santa Missa aqui na Matriz da Senhora Santana, pelo 7º dia do nosso grande amigo José Cacheta. O que o senhor poderia partilhar das realidades, né? De tanta amizade que o senhor tinha com o nosso já saudoso José Cacheta. Paulo, José Cacheta foi um grande homem, escreveu uma bonita história na cidade de Anápolis, uma pessoa querida por todos, de um coração enorme, né? Que foi um grande vereador, presidente da Câmara, uma grande liderança do agro, não só de Anápolis, mas do estado de Goiás. Presidente do Sindicato Rural por 4 vezes, diretor da Federação da Agricultura do Estado de Goiás. Então, realmente foi uma pessoa que pensava grande para Anápolis, pensava grande para os nossos produtores rurais, tem uma grande folha de serviço para a nossa cidade. Anápolis perdeu muito, né, com a partida do Zé Cacheta. Eu posso citar várias realizações importantes dele, mas como vereador, né, a conquista aí do feriado da Nossa Senhora Santana, no dia 26 de julho, foi iniciativa dele. E como liderança classista do agro, a construção da nova sede do Sindicato Rural de Anápolis, que é a melhor sede do Sindicato Rural do estado de Goiás, um local amplo, né? Agora mais recente, além do Tatersal, do local em si, né? Construiu um grande centro de eventos, um auditório. Então era uma pessoa visionária, uma pessoa que a gente tem todo carinho e tem tirando muita falta, muitas saudades dele. Deputado, até o senhor falando, eu lembro do recente projeto do senhor. O senhor convidou ele, a todo o sindicato rural, para apresentar aquele projeto que, graças a Deus, está sendo executado, do asfalto ali da cidade, ali do nosso distrito, né, de Sousânia para Ouro Verde de Goiás. E a gente via nele a satisfação, convidando todos os agropecuaristas ali da região, que era mais um benefício que o senhor trazia através do pedido dele para todos os produtores daquela grande região da nossa cidade. É verdade, Paulo. A GO 433, né, que liga ali Interlândia a Sousânia, e Sousânia a cidade de Ouro Verde, né, é uma GO importante ali para o agro da nossa cidade, né. Temos centenas de produtores rurais naquela região, e é uma estrada com relevo acidentado, né, várias ladeiras ali que dificulta os caminhões a subirem. Então, me trouxe a reivindicação para que pudéssemos pavimentar aquela GO, né, pudéssemos realmente dar condições de escoamento da produção, de chegada de insumos agrícolas. E graças a Deus, essa proposta que ele me trouxe, a gente conseguiu encaminhar no do governo do estado de Goiás, para que possamos aí tornar realidade esse sonho, né? Tivemos uma grande reunião do Sindicato Rural de Anápolis, discutindo, né, essa estrada, e Deus quiser, agora em 2025 deve começar essa obra, né, está já na fase de elaboração do projeto de engenharia. Queremos que até o final de 2025 seja a empresa contratada, tudo organizado para iniciar a obra. Então, é também uma conquista que partilhamos ela com o Zé Cacheta, um grande visionário, um grande homem, que realmente vai deixar seu legado, sua história marcada, mais essa grande realização para a cidade de Anápolis, especial o distrito de Sousânia, né, que era a grande paixão dele. É verdade. Deputado, para que possamos concluir, Frei Vanderlei que celebrou essa Santa Missa aqui na Matriz de Santana, a igreja completamente lotada, e ele falava dessa parceria do José Cacheta com a Diocese de Anápolis. Haja vista tantos padres celebrando a missa de corpo presente, aqui da mesma forma, e é lógico, enaltecer essas qualidades dele, dentre elas, essa que o senhor mencionou, a questão da propositura do feriado municipal da cidade de Anápolis. Um grande parceiro da Diocese de Anápolis. Sem dúvida, Zé Cacheta era um homem de um coração muito grande, sabe, Paulo? Uma pessoa que sempre está disposto a servir, um católico fervoroso, uma pessoa realmente apaixonada aí, né, pelos preceitos, devoto de Nossa Senhora. Então a gente precisa realmente celebrar esse dia da passagem dele com muita saudade, reconhecendo seu trabalho. Ele era muito querido na Diocese, por toda a cidade de Anápolis, realmente é uma personalidade importante da nossa cidade, que infelizmente
nos deixou, mas combateu o bom combate e está agora lavando ao Pai, olhando para todos nós. Deputado estadual Hamilton Filho, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço a você, pai do Paulo Henrique e a todos os ouvintes. Muito bem, o nosso muito obrigado ao deputado estadual Hamilton Filho, que estava presente lá na missa de 7º dia, na Matriz de Santana, pelo sufrágio da alma do nosso já saudoso José Cacheta. Diga-se de passagem que a matriz ali da Senhora Santana estava completamente lotada, dada o tanto que ele era querido na nossa sociedade, em tantos setores da sociedade, né? E por que não dizer também vários frades concelebrando ali aquela Santa Missa, né, que foi presidida pelo Frei Vilmar, uma Santa Missa maravilhosa. Mas Padre Paulo Henrique, o nosso já saudoso vereador, presidente do Sindicato Rural, presidente da Câmara, José Cacheta, já deixa essa saudade pelos legados, pelos seus feitos. Foi sempre um grande parceiro da Diocese, da Santa Igreja, sempre ajudou. Inclusive a missa que teve de corpo presente lá no Sindicato Rural, quem a presidiu foi o padre Edmilson Luiz de Almeida, vigário aqui da nossa Diocese, e concelebrada, padre, por mais de 10 sacerdotes, dada o carinho que a igreja tinha para com ele, o auditório lá completamente lotado, uma pessoa que realmente fez o bem e deixou um legado muito grande aqui na sociedade anapolina, padre. Sim, nós como cristãos que professam a fé em Jesus ressuscitado, né, e Jesus vivo, passou e venceu a morte, nós cremos na ressurreição dos mortos e por isso rezamos por esse nosso irmão, né, que participava, rezava, né, tinha vida espiritual. Peçamos a Deus pela sua salvação eterna e rezamos também por seus familiares, para que nesse momento doloroso possam encontrar a força de Deus, a consolação de Deus e continuarem caminhando, fazendo bem. É por isso que Jesus, né, nos deu a vida, para que a gente possa, né, transformar esse mundo a partir dele. É verdade, quem teve a oportunidade de estar lá no último dia 27, quarta-feira, para quem ainda não se lembra, é o dia de Nossa Senhora das Graças. Então, como a igreja pensa, né? Ele que fez essa realidade da Senhora de Santana, né? Padroeira da cidade, Nossa Senhora, e aí Nossa Senhora de Santana, né? É no dia da Nossa Senhora das Graças, a mãe de Nossa Senhora, ele que foi o autor da propositura. E no momento ali de ação de graças, um momento muito bonito, porque ele também era devoto do Divino Espírito Santo, as folias de reis, então teve uma equipe muito organizada ali de folia, que fizeram uma homenagem para ele no finalzinho, com netos, com filhos dele, com a bandeira. Foi assim um momento muito bonito de devoção cristã, a questão do Divino Espírito Santo e principalmente da cultura, né? Essa cultura que a Diocese sempre preocupa, né? Para que sempre mantenha, e a gente sabe que não é fácil. Foi um momento muito belo e ímpar ali nessas realidades. E agora vamos falar com o pessoal lá da Casa Betânia, mais precisamente com a irmã Ana Paula, ela que é irmã da Divina Misericórdia. Irmã Ana Paula, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa e nós gostaríamos que a senhora falasse um pouquinho dessas realidades, dessa ação entre amigos e das finalidades dessa renda aí no que diz respeito ao trabalho com os aidéticos, HIV, sobretudo aqui na região de Anápolis, amiga. Diocese em Ação. Bom dia, Paulo Amparo, Padre Paulo Henrique e queridos ouvintes que estão na nossa escuta. Sou irmã Ana Paula, irmã franciscana da Divina Misericórdia. Falo aqui hoje em nome da Casa de Acolhimento Betânia. Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês, caros ouvintes, da iniciativa que foi mobilizada pela diretoria da instituição e pelas irmãs da Misericórdia, que tem a proposta de uma ação entre amigos, que tem como finalidade arrecadar fundos para a reforma estrutural da Casa Betânia. Já é sabido pela comunidade anapolina que nossa casa, a Casa Betânia, ela acolhe pessoas com estigma da AIDS. E que estes acolhidos, todos esses acolhidos residem na casa em regime de longa permanência e lá recebem tratamento adequado para
para suas necessidades e debilidades em consequência dessa enfermidade que lhes acometem. A instituição não tem fins lucrativos e depende muito de parcerias para a realização da obra. E haja visto que existem muitas exigências a serem correspondidas, e especialmente a de organização sanitária e estrutural. Então precisa a gente sempre estar respondendo em conformidade com aquilo que são as exigências da saúde. Então, por isso, essa iniciativa de reparos e manutenção predial. E é exatamente acreditando na boa-fé e sensibilidade daqueles que nos escutam e conhecem a obra que nós viemos apelar que se junte a nós nesta empreitada. Nós sabemos que sozinhos nós não podemos, mas somando as forças da comunidade, a obra que não é nossa e é de Deus pode ter uma resposta positiva a esse apelo. Então, o pedido é que nos ajude a divulgar essa ação entre amigos, este feito, adquirindo a rifa no valor de R$10, que está sendo propagada nas redes sociais e também no modo de carnês. Nós vamos vender em bilhetes também. E o sorteio acontecerá no dia 16 de fevereiro do ano que vem. A premiação principal é de uma moto Honda Bis 0 km. Então, aqueles que querem nos ajudar, que divulguem essa iniciativa, adquiram o bilhete, e aqueles que não conhecem, que venham para poder conhecer a obra, para juntar forças a nós. Paz e bem, Deus espalhe. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Paz e bem, muito obrigado, irmã. Então, amigo ouvinte aqui da Rádio Voz, do programa Cristo Vive, essa ação entre amigos que custa apenas R$10, você pode concorrer a uma moto Bis ES 2425, ano de fabricação, em prol da reforma da Casa de Acolhimento Betânia. Maiores informações, vocês podem entrar, como a irmã mesmo disse, nas redes sociais, da Casa Betânia, como também você pode ligar. Anote aí, pegue a caneta, um lápis, um giz, se for mulher um batom, não tem problema, mas anote aí, 629 9907 2083, 629 9907 2083, e você pode ser um grande benfeitor dessa ação muito concreta, coordenada, promovida pela Casa Betânia. Lembrando que a Casa Betânia, em total unidade com a Diocese, com a rede franciscana aqui em Anápolis, e faz essa ação muito concreta. A gente fala até 62 porque pela internet o nosso programa chega pelo mundo inteiro. Então, se você está em outra cidade do estado, até mesmo aqui no estado, nós temos outro DDD, região ali de Rio Verde, Caldas Novas, mas se você estiver em outra região, ligue, seja um colaborador, um benfeitor. Padre, até recentemente nós falávamos dessa ação. Que trabalho belo que as irmãs, a Casa Betânia promove no que diz respeito aos nossos irmãos que têm essa séria doença da AIDS, do HIV. E discriminação jamais, Padre. A gente tem que estender a mão para ajudar e não abrir a boca para criticar, Padre. Com certeza, Paulo. Nós somos cristãos. A lei, o principal mandamento, é amar a Deus e amar o próximo. Nós precisamos, claro, não julgar, não condenar, mas prever ações que possam ajudar os nossos irmãos, especialmente esses que muitas vezes são abandonados pela família, são rejeitados, ignorados pela sociedade. E se nós que somos cristãos não cuidarmos deles, quem vai cuidar? Então, louvamos a Deus por esse testemunho tão bonito de vida cristã que as irmãs franciscanas da Divina Misericórdia têm já há muitos anos, cuidando dessas pessoas. E nós somos muito gratos a ela, rezamos e ajudamos também elas nessa missão. Por isso é muito importante que você esteja atento para ajudar. Obviamente a igreja não fica destacando essas coisas que ela faz, porque no próprio Evangelho Jesus nos pede para manter isso mais invisível. Mas
essas ações são muito importantes e precisam da sua ajuda. Por isso, conheça a Casa Betânia e procure ajudar, se for possível. É verdade, padre, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E aqui a gente vê a beleza da hierarquia, da doutrina da igreja, né? A gente tem o Papa, depois tem os bispos, tem o clero, etc. Por exemplo, essa realidade da AIDS, do HIV, nós temos, por exemplo, a nível de Brasil, nós temos a CNBB, que é esse braço forte da igreja local, e através dela nós temos a pastoral a nível de Brasil da AIDS, depois ser distribuída pelos regionais. E a irmã Ana Paula está aqui, né, dentro do Regional Centro-Oeste, na nossa Diocese de Anápolis, colaborando, somando com outras pessoas no que diz respeito a essa pastoral da AIDS. E essa pastoral a nível de Brasil, via CNBB, mandaram alguns spots, alguns informativos, breves, sucintos, mas falando dessa séria realidade. Vamos ouvir o que a CNBB, a pastoral da AIDS a nível de Brasil, manda para nós aqui da Rádio Voz, do programa Cristo Vive, e com muito prazer nós repartilhamos até você. Prazer assim, para você ter ideia de como a situação está séria e como você pode dar uma esforçadinha e ajudar as irmãs da Casa Betânia. Ouçamos. Todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com um espírito de fraternidade. Assim prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na prática, ainda há direitos desrespeitados, dignidade violada, e estamos longe de viver numa sociedade fraterna. Somos todos diferentes, com direitos iguais. Vamos lutar contra a AIDS, a discriminação e o preconceito. 1º de dezembro, Dia da Luta contra a AIDS. pastoralaids.org.br. Todo dia é dia de luta contra a AIDS, pois 10.000 pessoas são infectadas no mundo a cada dia. A Pastoral da AIDS, através de seus agentes, se empenha para que a prevenção e o cuidado cheguem a todas as pessoas. Participe desse serviço, seja um multiplicador de informação, defenda o direito das pessoas que vivem com AIDS. Somos todos diferentes, com direitos iguais. pastoralaids.org.br. A Pastoral da AIDS é o serviço da Igreja Católica que promove vida saudável, incentivando o cuidado, porque todos somos diferentes com direitos iguais. É preciso respeitar as diferenças, valorizar a diversidade, denunciar a discriminação e o preconceito contra as pessoas que vivem com HIV, melhorar a qualidade de vida, a autoestima, adesão ao tratamento de quem vive com AIDS, garantir o tratamento e o acesso universal aos medicamentos. Nenhum interesse pode estar acima deste direito fundamental. 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. pastoralaids.org.br. Cada um de nós pode ajudar a conter a propagação do HIV e reduzir o impacto da AIDS. Para fazer a diferença, você precisa se envolver. Cuide-se e proteja os demais da infecção. Aproxime-se de alguém que vive com HIV. Fale para seus amigos e amigas sobre a AIDS. Ajude a garantir os direitos das pessoas que vivem com AIDS. Denuncie casos de preconceito e discriminação. 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Somos todos diferentes, com direitos iguais. pastoralaids.org.br. Muito bem, então nosso muito obrigado ao pessoal da Pastoral da AIDS, HIV a nível nacional, né, que manda aqui para a irmã Ana Paula, né, a nível de unidade da igreja no Brasil, é lógico, ligada totalmente a Roma, ao Papa, essas realidades. Então, se você ainda, na hora que você ia anotar os dados ali, a sua caneta falhou, o lápis não funcionou, etc., vamos repetir novamente o telefone para você entrar em contato, ou também até mesmo pelas redes sociais, como a irmã falou, que é 62 99907 2083. Esse telefone você pode ligar, entrar em contato e ver com as irmãs da Casa Betânia qual a melhor forma de você ajudar, ok? Vamos fazer esse gesto concreto, já estamos indo para o final do ano, esse gesto concreto de ajudar
às pessoas que tanto necessitam, essa instituição da Casa Betânia, que faz esse belíssimo trabalho aqui em Anápolis, ok? Nosso muito obrigado. E agora vamos falar com o ministro provincial da província do Santíssimo Nome de Jesus, OFM, o Frei Carlos Antônio. No meio do povo. Frei Carlos Antônio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo, bom dia, rádio ouvintes, é um prazer estar com vocês nesta manhã. Frei, o tempo voa, já concluímos o ano litúrgico, hoje já é o primeiro domingo do Advento. Como o tempo passa, Frei? O tempo passa muito rápido, eu acho que a gente viver intensamente cada momento, isso é muito importante. Acho que o tempo litúrgico na igreja é para isso, para a gente ir marcando o tempo, com a vida, com a espiritualidade, com o modo de ser. E agora o tempo do Advento, essa preparação bonita, né, para o Natal do Senhor que se aproxima. A cidade começa a ser enfeitada de luzes, mas a principal luz é a que nós vamos esperar no Natal, que é a vinda do Senhor. Frei, e as pessoas têm que estar muito atentas com essa realidade do consumismo, a questão dos meios de comunicação, essa mídia, né? Não vamos entrar em muitos detalhes, porque senão, Frei, a pessoa pode correr um grande risco de confundir Jesus Cristo com Papai Noel. Eu acho que a gente tem uma visão, a igreja é muito clara nisso, né? Tem os tempos marcados, tempo comum, festa Cristo Rei, Advento, preparação do Natal. Agora o comércio tem outra lógica, né? Qual o objetivo? O objetivo é vender o produto, é uma época forte para o comércio, né? Alguns que é comerciantes, nós já trabalhamos no comércio também, a gente sabe disso. Quer dizer, cada um tem o seu momento. Agora, eu acho que enquanto pessoas de fé, isso a gente não pode perder de vista. Tudo isso é uma distração também para tirar o centro. Eu acho que aqui é que tem que ficar claro para nós. O centro é Jesus Cristo. E para nós, de maneira especial, franciscador do presépio, acho que é bonito resgatar isso nas nossas casas, nas nossas famílias, preparar Natal de luz, porque Natal é família, a preparação, né? Então, esse tempo do Advento, nesse primeiro domingo, acho que é um convite a nós à conversão, a mudança de vida, olharem em torno de nós e ver o que é essencial. Muitas vezes a gente perde tempo com o periférico. Muito bem, o nosso muito obrigado ao ministro provincial, o Frei Carlos Antônio. E agora nós vamos falar com o padre Edmilson Luiz de Almeida, vigário da nossa Diocese de Anápolis. A entrevista da semana. Padre Edmilson, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, a bênção, Padre Paulo Henrique, que Deus abençoe a você, estimado rádio ouvinte. Muito bem, padre, no domingo, primeiro domingo do Advento, o que são as sugestões da igreja para que possamos vivenciar, eu diria assim, né, na linguajar popular, um Advento em altíssimo nível, padre? Antes de lançarmos propostas da vivência do Advento, é necessário entendermos o que é o Advento. É um tempo litúrgico forte da igreja que marca o novo ano litúrgico. 4 semanas, 4 domingos, que tem um simbolismo assim muito bonito, fazendo memória aos 4.000 anos do povo da antiga lei que aguardava ansiosamente a vinda do Messias. É um tempo marcado, portanto, assim, pelo roxo, pela penitência, pelo espírito de conversão. Mas é uma penitência, um roxo diferente da quaresma, é mais no sentido de entrega, de penitência e conversão. Mas não nos impede também de fazermos uma penitência corporal, algum propósito para crescermos na graça de Deus, nos preparando para o Natal. Assim como o ano jubileu é marcado pela virtude da esperança, a virtude do Advento é a esperança do povo que aguardava o Messias. A esperança do povo que caminha hoje ao encontro daquele que já veio, que está no meio de nós e que um dia vai voltar. A liturgia, ela tem essa característica objetiva e própria de Advento. Estamos no tempo e no espaço, comemorando o aniversário, a preparação do aniversário de Jesus, o fenômeno da encarnação, do nascimento do Senhor. Mas o Advento, ele traz essa característica de passado, nós fazemos memória, aqueles que esperaram o Salvador. E nós, no momento presente, aguardamos a vinda gloriosa do Senhor. E nós nos preparamos para a vinda daquele que já veio no Natal
e nos preparamos para a segunda vinda gloriosa do Senhor. Então o advento tem esse aspecto escatológico também, o que vai acontecer no futuro. Aí vem o convite forte à conversão. Abramos o coração, tenhamos o coração fitos no Senhor, no espírito de conversão, porque o Senhor já veio. O Senhor caminha conosco, Ele é Emmanuel, o Deus conosco, Ele está no meio de nós. E com Ele nos preparamos para irmos ao seu encontro quando Ele voltar para julgar vivos e mortos. Mas pode ser que antes que Ele volte para julgar vivos e mortos, Ele nos chama ao seu encontro. Aí é necessário estarmos preparados para esse encontro com o Senhor. Então o advento é um tempo litúrgico que abre o ano litúrgico, é preparação para a solenidade do Natal e é preparação para o nosso Natal, para a vida eterna. Então sejamos vigilantes, não sabemos quando o Filho do Homem virá. A virtude da esperança não nos decepciona, deixando-nos sempre a atalaia, vivendo de pé na graça de Deus, na esperança de salvação. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, o nosso muito obrigado a essa primeira parte com o Padre Edmilson Luiz de Almeida, partilhando com você, amigo ouvinte, um pouquinho desse período especial que a igreja adentra hoje, primeiro domingo do Advento, partilhando um pouquinho como nós podemos fazer para vivenciar esse advento da melhor maneira possível. E agora vamos ouvir a segunda e última parte com o Padre Edmilson. Ouçamos. Até, Padre, é interessante o senhor falando que a gente não sabe o tempo. Eu lembro muito bem de uma palestra que o senhor fez que me marcou muito. Na época da Covid, o senhor ficou internado com tantos por cento do pulmão comprometido e falava, se eu voltar para Jaraguá, é vontade de Deus. Se eu for ir para o céu, também é vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso, Padre? Que um sacerdote do nosso clero, que fez essas vezes do senhor como vigário-geral, Padre Juvencio Abade, também me marcou muito. Eu li com 13, 15 anos, ele dando uma palestra no Renovar, lá na Jaiara. Ele falava da DPI, Departamento de Propaganda do Inferno. Por que eu quero dizer isso, Padre? Porque com a conclusão desse advento, vem o Natal. E como a mídia força para que as pessoas troquem Jesus pelo Papai Noel. Tantas situações para que as pessoas mergulhem no comunismo. Recentemente, a questão de Halloween, quantos pais que às vezes têm a vivência dentro da igreja, uma ou outra situação, enfeitando ali, fantasiando seus filhos com coisa que nada soma na formação intelectual das crianças, na formação espiritual. Eu queria que você desse uma partilha dessa realidade de Natal, desses meios de comunicação, tantas forças lutando para tirar a fé das pessoas, para entrar naquela porta larga, enquanto a igreja sempre pregou e pregará sempre a porta estreita, Padre. O que você poderia partilhar? Tantos que nos escutam, porque o Natal já está chegando e temos essas realidades aí sempre bombardeando a família cristã, a doutrina da igreja. Às vezes estão contra tudo que os padres pregam e falam ali no altar da igreja. Cada vez que eu estendo a mão para um padre, ou estendo a mão para um pai, para uma mãe, para um padrinho, para uma madrinha, uma pessoa mais velha e fala assim, bênção. A gente fala pedir a bênção, A pessoa responde, Deus te abençoe. Estender as mãos e pedir bênção significa pedir à pessoa que nos amamos ou à pessoa que nos ama, por favor, me deseje o bem. Por favor, me deseje o bem. E a pessoa, numa resposta sincera de amor, ela vai dizer assim, eu não só te desejo o bem, mas eu desejo que o autor de todo o bem te abençoe e te possibilite o bem, te possibilite fazer o bem. Na consciência clara da realidade cristã, nós somos instrumentos de paz, de amor, de concórdia, de harmonia, de justiça, de superação, de beleza, de luz, de tudo que há positivo. E em contraposição sempre aparecem as realidades negativas, de pessoas que desejam o mal, de pessoas que têm inveja, de pessoas que se entristecem com as suas conquistas, consciente ou inconscientemente no espírito das trevas, causam na sua vida a maledicência, o mal, não a bênção. Em contraposição a esses,
que desejam o mal ou fazem o mal, é necessário levantar, de fato, aqui a muralha da bondade, da bênção, do amor, da paz, da proteção celeste. Bênção e maldição. E a gente vive nesse dualismo. E é incrível como a facilidade de deixar se envolver nas ideologias nos tiram do caminho do bem. Consciente ou inconscientemente, muitos no lugar de abençoar, amaldiçoa. Então esse exemplo concreto aí, eu acredito que muitos, até sem pensar ou por ignorância ou sem experiência, fazem essas fantasias, às vezes diabólicas, monstruosas, celebram Halloween, esse dia das bruxas, esse dia infernal, né, para alguns. Em muitos lugares é festa de criança para pedir doces e tudo mais. Tem essa característica cultural, mas por trás de tudo, por manifestar crueldade, por manifestar sangue, por manifestar trevas, por manifestar negativismo, eu acredito que isso vai muito contra os princípios da bondade, da bênção, da luz e da beleza que vem de Deus. Por que não fazer como tantos sacerdotes têm feito ultimamente? No lugar de vestir de monstro, vista os seus filhos de santinhos, diversos títulos de Nossa Senhora, do próprio Jesus Cristo e tantos outros, e faz isso tão bonito. É bonito ver essa candura. Devemos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente chama maldição sem perceber, inconscientemente. O Natal, da mesma forma, esse espírito capitalista no qual as lojas se avançam e avançam, porque é um tempo de presente, e para dar presente a gente precisa adquirir o presente, para adquirir o presente a gente precisa ir numa loja, ir num shopping, num supermercado, ir não sei aonde. Então isso faz um movimento econômico muito grande. Então a mídia investe, eles investem na mídia, eles investem na realidade socioeconômica e de influência. E o marketing maior seria aquele que troca presente, aquele que dá presente. Aquele que dá presente é o Papai Noel com a sua fartura, e dá esse presente quer dizer que influencia e motiva o consumismo. Infelizmente, essa figura mitológica, que também teve a sua base religiosa, atribui a São Nicolau, que distribuía presentes lá no seu país de origem, etc., mas depois tomou essa realidade muito abstrata, muito concreta, aliás, que afasta do espírito de Natal. Porque o espírito de Natal, a gente costuma até dizer assim, é o aniversário de... Não. Quando você vai numa missa do Natal, você não vai no aniversário de Jesus. Você sabia disso? Ir ao Natal, uma missa natalina, não é ir ao aniversário de Jesus. Ir a uma missa de Natal é ir a Belém, onde Jesus nasceu. É ir participar da vida plena de Jesus, porque toda missa é um mistério pascal celebrado. O mistério pascal não só no sentido de morte e ressurreição, mas desde a encarnação até a ida ao céu e o envio do Espírito Santo. O tempo que o Senhor marcou sobre a terra. A Eucaristia, ela atualiza, ela torna presente todos os fatos, todos os acontecimentos da vida de Jesus. Então a missa do Natal, eu não celebro o aniversário de Jesus, eu celebro o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus. Eu estou participando. Se eu tivesse essa concepção, essa consciência, o Natal seria diferente. Não sei se vocês já observaram quantas pessoas chegam até nós e falam assim, eu não gosto do Natal. O Natal é uma data triste, é uma data angustiante, é uma data assim, marcada por tristeza. Isso por quê? Tem os seus fatores emotivos, culturais e espirituais. Emotivo por quê? Às vezes a mamãe faleceu, às vezes o papai faleceu, às vezes a família se desfacelou com a separação. E o Natal era aquele dia bonito, onde nós nos reuníamos, nos confraternizávamos. Agora o pai morreu, não tem mais o pai. A mãe morreu, não tem mais a mãe. Onde nos reuniremos? Acabou esse vínculo, então o Natal nos faz lembrar. Traz isso ao coração. Então a gente acha triste. Depois o fator cultural, não se celebrar bem o Natal. É bebida demais, é comida demais, é exagero demais. E às vezes vem até brigas, começa numa diversão, de repente a família está na briga, encerrando aquele momento. E depois espiritual,
porque às vezes eu não me preparei espiritualmente com uma boa confissão no tempo do advento, não fui em uma missa do galo, não fui em uma missa no dia de Natal, não comunguei, não deixei Jesus nascer no meu coração. Então, esses são os diversos motivos pelos quais o Natal às vezes parece ser uma data triste na vida de algumas pessoas. No entanto, nós precisamos olhar para o menino Jesus como centro do Natal. E olhar para ele como centro do Natal é olhar para a história da salvação inaugurada por ele com a sua encarnação. Eu diria que a espiritualidade do Natal, envolvendo todo esse complexo socioeconômico, capitalista, Papai Noel, etc., se resume numa imagem que eu vi uma vez. Fui num shopping em Fortaleza, um presépio, umas imagens belíssimas, bonitas. E o interessante é que do lado tinha Nossa Senhora, do outro lado tinha São José, o boi e a vaca, e ao lado um Papai Noel ajoelhado diante do menino Jesus. Então, pode ter-se a figura do Papai Noel, essa mitologia, mas ele também adorando o mistério da encarnação. Não ele tomando o lugar do menino Jesus, sobretudo nas celebrações. Olhamos com positividade, com alegria, esses aspectos positivos de fato do mistério celebrado no Natal, da celebração de todos os santos, para assim o bem triunfar e não ficarmos assim contaminados pela influência maligna. Padre Edmilson Luiz de Almeida, muitíssimo obrigado por partilhar tantas palavras, tantas belas informações, sugestões aos ouvintes do nosso programa. Abençoado advento a todos, que tenhamos um advento marcado por muita esperança, contando com a graça de Deus, para superarmos os desafios e as aflições do dia a dia. Deus seja louvado. Programa Cristo Vive. Muito bem, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima, Padre Edmilson, o nosso muito obrigado. Mas, Padre, que aula que ele deu para nós a respeito do Advento, essas realidades do Menino Jesus, do Papai Noel, que referência bonita que ele viu nesse shopping lá em Fortaleza, do Papai Noel reverenciando o Menino Jesus ali na manjedoura. Tem como sim, Padre, as pessoas querendo conciliar essa questão do final do ano, essa questão do consumismo, dessas realidades, mas não perder esse essencial, a base que é o nascimento do menino Jesus, Padre. Sim, até porque a própria imagem do Papai Noel não pode ser vista simplesmente como a ideia do consumismo, mas a ideia da partilha, né? É alguém que partilha os seus dons, né? Aquilo que tem. Então, também pode ser um dos símbolos, né, desse tempo, especialmente se a gente volta para aquilo que é o principal, o nascimento de Jesus Cristo, né? A encarnação do Verbo, Deus que agora se faz presente conosco, Emmanuel, Deus conosco, né? Então, é muito importante a gente, como cristão, cobrar da sociedade também a presença, né, viva, explícita, a presença de Jesus em toda a simbologia do Natal, né? Não existe magia, não existe simbologia do Natal, né? O que existe é justamente a celebração, né, de Cristo. Se você desconecta isso, cai totalmente a celebração do Natal num vazio, como é próprio, né, da cultura atual. Esvaziar todas essas coisas, né, que nos unem, que constituem a nossa cultura. Padre, nesse período tão oportuno desse advento, esse período, né, que querendo ou não nos reverte mais a essa fraternidade, a solidariedade, Padre, às vezes um amigo ouvinte aqui da Rádio Voz, do nosso programa Cristo Vive, amigos ouvintes de modo geral aqui da emissora, tantas programações boas que aqui tem, às vezes ele pode se organizar dentro da própria família, na própria rua, no bairro, dentro da comunidade que participa, de alguma pastoral, grupo e movimento, e às vezes, Padre, fazer um gesto concreto de solidariedade, uma ação boa. Por exemplo, no começo do programa a gente falamos a realidade da Casa Betânia, mas nós temos, por exemplo, o Toninho Profeta com a Casa de Recuperação de Dependência Química Feminina, ali na região de Campo Limpo, indo para Ouro Verde, Casa Naiote. Nós temos a RCC, que nós divulgamos muito aqui no último domingo, que eles fizeram um almoço, o Moisés José falou lá que era para arrecadar fundos para pagar o 13º da Casa Jesus Cura. Tantas expressões, a Santa Casa de Misericórdia, Padre,
quantas ações nós podemos fazer para ajudar a Santa Casa. No próximo programa eu vou falar com o Frei Carlos sobre essas realidades da Santa Casa, mas eu já abro aspas aqui, amigo ouvinte, se você tem algum convênio ou quer fazer particular, pode ser feito também na Santa Casa, em vez de você ir numa clínica, no hospital que a gente respeita. Mas você pode ir na Santa Casa, você vai fazer os seus exames com a mesma ou maior qualidade e ainda está ajudando a Santa Casa via convênio. Então tem N possibilidades, padre, da gente fazer o bem, fazer um gesto concreto durante esse período que a gente já adentrou aqui agora do Advento, né? Nessas 4 semanas. Porque o nosso já saudoso Dom Emanuel, padre, quando a gente faz o bem, a gente não imagina o bem que faz, Padre Paulo Henrique. Exatamente, Paulo, exatamente. Então, tem muitas ações que já estão sendo desenvolvidas, mas que você, pessoalmente, também pode, né, desenvolver. Por isso, esteja atento àquilo que o Senhor inspirar em seu coração e vamos à partilha, vamos à generosidade, vamos mostrar que a nossa vida ilumina, porque nós temos Deus em nós. Padre, olha, um gesto super concreto. Recentemente, assim, já tem um pouquinho de tempo, não tão recente, eu fazendo um encontro em Brasília do Movimento Socolares, foi uma criança lá dar o testemunho. Viu um copo descartável na grama, foi lá, pegou aquele copo e depositou no cesto de lixo. Ela colaborou para com o meio ambiente. Uma outra pessoa renunciou a um sorvete, pegou o valor daquele sorvete e colocou na coleta da Santa Missa que ela foi participar. Padre, tem muitas formas da gente fazer o bem. Coisas simples, né, Paulo? Coisas simples que podem transformar, né, a realidade das pessoas, pode iluminar, né, pode trazer muitas bênçãos para nós. Né? A gente vai vendo que nosso coração vai se abrindo ao amor, aquilo que Deus espera de nós. E como que fica em paz, né, tranquilo, sereno o nosso coração quando a gente promove um gesto desse. Tem pessoas que falam, né, que é muito melhor em dar do que receber, porque você está tendo a oportunidade de distribuir e aquele não tem, só cabe a ele tentar rezar, pedir a Deus para ver se ganha alguma coisa. Mas é assim. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa, nesse primeiro domingo do Advento. Qual que é o recadinho básico do nosso sacerdote, diretor espiritual da nossa pastoral de comunicação? Continue firme no Senhor. Não afaste de Deus por nada e lembremos sempre que a nossa libertação está próxima. Essa é a grande palavra deste domingo. O Senhor nos lembra. Calma, permanece firme, passa pelas tribulações, não se separe de mim. Vamos caminhar firmes com Jesus, vamos renovar nossa esperança nesse tempo santo do Advento, vamos nos preparar para a chegada do menino Jesus. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. E Ave Maria! Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.